Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu baixar o meu som. Bom, gente, primeiro, abre parênteses, meu pedreiro tá fazendo um barulho, maravilhoso ali em cima, quase tive um treco na hora de estudar, porque hoje tem simulado geral. Então, eu ainda tô na primeira matéria e já o quê? 9h32. Mas enfim, vamos lá. Eu vim gravar esse vídeo pra vocês antes que eu perca aqui, né, o fio da meada. E eu vim gravar esse vídeo pra vocês sobre história. É uma matéria, assim, que eu gosto, mas também não é minha matéria favorita. Mas, assim, quando eu entendo, eu gosto, eu me envolvo, assim, e eu gostei bastante. Então, hoje me desconcentro inteiramente com esse barulho. Mas vamos lá. Se você tá no 9º ano e seu professor tá falando algo sobre República Velha, coronelismo, clientelismo, você não tá entendendo nada, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, gente, vamos lá, né? Se meu pedreiro deixar. Enfim, resumindo. Eu fiz um resumo sobre o que vai cair no nosso simulado na parte de história. Bom, ele colocou como os conteúdos: República Velha, coronelismo, clientelismo, poder dos coronéis, oligarquias, primeiros presidentes, café com leite, volta de cabresto e famílias poderosas. Tudo isso tá dentro da República Velha. Então, todos esses tópicos estão dentro de um tópico só, chamado República Velha. Bom, para começar, a gente vai dar uma definição para a República Velha. A República Velha foi a primeira república do Brasil após Declaração da Independência, após período imperial e 1 ano e 6 meses depois, fiz a conta, 1 ano e 6 meses depois da declaração da Lei Áurea. A Lei Áurea foi proclamada e declarada em 13 de maio de 1888 e a gente se tornou república em 1889, em novembro. Então, foi 1 ano e 6 meses praticamente depois da Lei Áurea. Então, a primeira república foi a República Velha. A primeira república do Brasil foi a República Velha. Bom, essa república foi dividida em 2 partes. Tem 2 fases da primeira república. Tem a República das Espadas e tem a República Oligárquica. Bom, desculpa se eu tô indo rápido demais. Primeiro, República das Espadas. O que espada te lembra? Espada te lembra briga, guerra, militares, pessoas, soldados. Te lembra alguém que luta. Pois é isso mesmo. Na República Velha, a primeira fase da República, que foi a República das Espadas, dentro da República Velha, os primeiros 2 presidentes foram o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, e ambos eram militares. Então, por isso que a primeira fase da República Velha se chama República das Espadas, porque os primeiros 2 presidentes brasileiros foram 2 militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Não esquece desses 2 nomes, porque são muito importantes. Bom, e depois temos a segunda fase da República, que é a República Oligárquica. Bom, vamos lá. Oligárquica, oligarquia, você vai ligando os nomes. Vamos dar uma definição. Oligarquia ou oligarquias são, vou dizer igual o professor disse, né? Enfim, oligarquia é um termo que veio do grego, que significavam as famílias. Oligarquia significam as famílias ricas e poderosas entre as pessoas, famílias que tinham poderes militares, pessoas influentes na sociedade, latifundiários, proprietários de terra, que são os latifundiários. Então, as oligarquias são pequenos grupos, são pequenas famílias, são pessoas que se juntam e formam meio que um grupo ou uma família de pessoas poderosas. Latifundiários, militares, presidentes, pessoas influentes na sociedade. Então, oligarquias são grupos de pessoas poderosas e influentes na sociedade. República oligárquica. Tá, entendemos o que é oligarquia, entendemos o que foi as oligarquias. Vamos para o próximo tópico que vocês vão entender. O coronelismo. O coronelismo, ele foi uma forma
O coronelismo foi uma política entre os coronéis, porque naquela época ainda existe, né, o Brasil é dividido em várias regiões. Naquela época não era muito diferente. Então, nessa época, quem governava as regiões eram os coronéis. E por que se chamava coronelismo? Porque era uma política dos coronéis de governar as regiões por meio ou, né, da ameaça do voto das pessoas ou então do suborno. Por que eu tô dizendo isso? Porque o voto, de acordo com o meu professor naquela época, era voto oral. As pessoas falavam em quem elas iam votar. Então, se um político quisesse que uma pessoa votasse oralmente neles, ou eles subornavam as pessoas, ou eles ameaçavam ou a vida, ou a família, ou o bem-estar, ou o emprego, ameaçavam tudo que aquela pessoa tinha para ele ter apoio político e ficar no governo daquela região. Então, isso era o coronelismo. O clientelismo era esse suborno que eu falei pra vocês. Lembra que eu disse agora, exatamente agora, que ou eles controlavam o voto das pessoas por meio da ameaça ou por meio do suborno? Esse suborno que eu tô dizendo se chama clientelismo, que era, vamos dizer, deixa eu pegar minha colinha aqui, é a troca de bens e serviços por apoio político. Eles davam em troca ou bens, ou apoio político, ou dinheiro, tudo que aquela pessoa queria para ter apoio político. Esse era o clientelismo, esse era o suborno. Mas, se essas pessoas não votassem eles mesmo assim com esse suborno, eles ameaçavam. A forma de lidar com as pessoas era totalmente contrária. Primeiro eles ofereciam, depois eles ameaçavam tirar alguma coisa daquela pessoa. Então isso foi o clientelismo. Poder dos coronéis, que era por isso que os coronéis, né, assim, governavam as regiões da forma que eles queriam, que eles bem entendessem. Não tinha um filtro, não tinha alguém para lidar com esses coronéis e orientar. Não tinha. Eles faziam o que eles quisessem com as regiões e com as pessoas e com o voto que a gente tá percebendo, né? Enfim. E o voto de cabresto era uma ferramenta política muito usada por esses coronéis. O voto de cabresto, o que lembra um cabresto para você? Um cabresto é uma fita de couro, aquele negócio que coloca assim nos animais, assim, tem gente que, né, anda de boi em fazenda. Então coloca boi assim, no boi é um negócio de puxar umas fitas assim na cabeça, de couro, bem resistentes, e esse negócio vai puxar, vai controlar o boi quando você for andar com ele. Da mesma forma o cavalo e da mesma forma um bode, qualquer coisa qualquer animal que você queira puxar para controlar para você, você pode ter esse cabresto, que é um negócio que amarra na cabeça do animal e você puxa ele quando você for andar com ele. Então, assim, é quase que uma coleira, vamos dizer. Por que se chamava voto de cabresto? Justamente por causa do coronelismo. Para os coronéis se manterem no poder, eles usavam ou o clientelismo ou as ameaças. E toda essa história de clientelismo ou ameaçar se chama voto de cabresto, que era o que eles oprimiam as pessoas para poder votar neles. Então, assim, o voto de cabresto era isso, era o controle dos coronéis sobre o voto das pessoas, ou por meio do clientelismo, que é o oferecimento de coisas, ou por meio das ameaças, que é uma ameaça de tirar algo daquela pessoa. Então, é isso. Agora vamos lá. Dentro da República Oligárquica existiu uma política chamada política do café com leite. Gente, eu não sei se eu falei dessa política aqui com vocês. Eu tô achando que sim. Mas se não, eu vou falar de novo. Se vocês não souberem, né, aí vai ser bom que eu vou falar. Mas se vocês souberem, assim, que eu já tenha falado, aí vocês passam as partes do vídeo e vamos pra frente. Mas vamos lá. A política do café com leite foi uma política... Por que se chama café com leite? Porque na República Oligárquica, depois da República das Espadas, governada por Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, teve a República Oligárquica. Os primeiros 36 anos da República Oligárquica foram governadas por paulistas ou mineiros. E por que se chama política do café com leite? No Sudeste, pelo menos naquela época, não sei hoje, mas no Sudeste, o maior símbolo do Sudeste, um dos maiores símbolos do Brasil era o café. É o café ainda, mas naquela época principalmente.
No Sudeste, na região de São Paulo, era muito famoso o café, era o maior símbolo de São Paulo, da região Sudeste, o café. E dos mineiros era o leite. E por quê que se chama café com leite? Porque durante 36 anos apenas os paulistas e os mineiros governavam. Então, café dos paulistas e leite dos mineiros. Então, por isso que ficou política do café com leite. E é isso. E por isso que se chama dessa forma. E aí, o primeiro a quebrar, vamos dizer, esse regime de política do café com leite, não sei se está certo, mas eu acho que foi Getúlio Vargas. Mas vamos passar dessa coisa de Getúlio Vargas, porque não é um assunto de hoje. Lembra que eu falei dos primeiros presidentes? Então, os primeiros presidentes do Brasil foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 2 militares, ok. Mas já na República Oligárquica, depois da República das Espadas, depois desses 2 presidentes, houveram alguns outros presidentes. E o primeiro presidente civil do Brasil, civil que eu digo cidadão, pessoa que se candidatou sem ser militar, sem ser nenhum um poderoso dos militares, dessa coisa policial, se chamava Prudente de Moraes. Então, o primeiro presidente civil, de acordo com o Google, eu pesquisei. E o professor também ensinou. O primeiro presidente do Brasil foi Prudente de Moraes. O primeiro presidente civil do Brasil foi Prudente de Moraes. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que tenha ajudado vocês. Eu vou tirar uma foto do meu resuminho aqui pra vocês. Espero que ajude. E é isso. Foi o que eu entendi do conteúdo. Meu professor tem me ajudado muito. Professor Fausto, um beijo, está me ajudando muito. E é isso. Eu vou tirar uma foto pra vocês do meu resumo. Se vocês não entenderam a minha letra, desculpe. Mas é basicamente tudo que eu falei aqui, tá? Tudo no resumo. E é isso. Um beijo. Printa se quiser.